Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Semear, que é o podcast da Igreja Presbiteriana Semear. E eu quero desde já pedir desculpas, né? Tem um tempo que a gente está meio ausente, então, por questão de algumas prioridades, nós precisamos dar atenção a algumas outras coisas também. Eu estava ajeitando ainda algumas questões de equipamento, tentando melhorar um pouco, e por isso nós passamos aí algum tempo desde o último podcast para a gente fazer um novo lançamento. Mas hoje, aprove o Senhor nos permitir continuar com este ministério, com este trabalho, que é trazendo aqui pessoas que são relevantes, claro, primeiramente para o reino de Deus, mas esta não é o único objetivo que nós temos. Nós também trazemos pessoas que são relevantes na comunidade, que prestam serviços, ou seja, são pessoas que têm uma história de vida inspiradora. E hoje não é diferente. Nós temos aqui o prazer de receber nos nossos estúdios da IP Semear, posso falar assim, né, Tânia? Nos estúdios da IP Semear, uma pessoa que há pouco tempo o Senhor tem nos dado a alegria de caminhar com ele, e hoje nós vamos poder bater um papo, ele vai contar um pouquinho da história dele para nós, e eu tenho me sentido muito privilegiado de ter conhecido e também poder estar com ele na caminhada em diversos trabalhos, em diversas reuniões, em momentos muito especiais. Então, sem mais delongas, eu quero dar as boas-vindas ao querido e mais recente amigo, posso chamar assim já pelas caminhadas de ultimamente, Pastor Neto. Seja bem-vindo, Pastor Neto, fique à vontade para saudar o pessoal. Obrigado. É um privilégio, uma honra estar aqui junto com o pastor Eduardo, né? Quando ele fez o convite, eu me senti privilegiado de estar aqui. Espero poder contribuir um pouquinho, né, na vida do pastor Eduardo, assim como ele tem contribuído também na minha vida. Isso é recíproco, né? O pastor Eduardo diz que se soma e eu tenho aprendido também bastante com o pastor Eduardo. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Amém, muito bom. Muito bom, pastor. Aqui, a gente já conversou um pouco, já tem, né, tido uma caminhada juntos, vamos dizer assim, eu quero que o senhor fique muito à vontade para a gente bater um papo sobre os assuntos que, né, Deus nos permitir aqui durante esse período. Mas antes de qualquer outra coisa, eu acho muito bom o senhor se apresentar, né, falar um pouquinho da sua história, né, quem você é, de onde vem, onde você está localizado, desempenhando o seu ministério. E eu confesso que eu quase cometi uma gafe, né? Ia chamar de Reverendo Neto. Tudo bem se isso acontecer no meio do caminho? Não, não, eu não vou ficar chateado, mas reverendo é digno de reverência e eu já fico. Já fica com o coração apertado, né? É, Brincadeiras à parte, pastor, fique à vontade para se apresentar. pois bem, eu sou o pastor Neto, eu iniciei o ministério em Vila Brasilândia, né? Eu pastorei a igreja em Vila Brasilândia, comecei na igreja do Evangelho Quadrangular de Vila Brasilândia. Chegamos aqui no Jardim Damasceno, na qual estou agora, em 99. E nós ficamos fazendo trabalho aqui de 99 até mais ou menos 2013, né? Quando nós montamos o ministério. Hoje nós estamos na Igreja Comunidade de Transformação Bíblica, também no Jardim Damasceno, mas nós entendemos que Deus tem um chamado especial para nós nesse bairro. Então, eu nasci em Vila Brasilândia, né, tenho 60 anos, nasci em Vila Brasilândia, toda a minha vida, toda a minha trajetória foi em Vila Brasilândia, né? As pessoas que me conheceram no passado, talvez se olhar para agora não vão reconhecer, né? Eu saía no Rosas de Ouro, Olha aí! eu saía num bloco ali na televisão chamado Bloco do Arrasta, né? E fora essas épocas de carnaval, eu também era disc jockey, fazia baile, né? Olha Samba aí! rock, aquela coisa toda. E aprove Deus me alcançar, né? Então Deus me alcançou, então hoje eu consigo de alguma forma olhar para o perdido e entender, né, o que, que ele pensa, né? Uhum. E o que, que ele precisa. A mesma coisa que eu precisei naquela época e preciso até hoje, que é Jesus Cristo. Amém. Então nós já estamos aqui no Jardim Damasceno já há um tempinho, desde 2013, né, como comunidade de transformação bíblica. E uma coisa interessante, pastor Eduardo, que quando nós chegamos aqui, nós começamos a estudar a história do bairro e começamos a entender qual que era o nosso papel, né? Então nós somos uma das primeiras igrejas que não fazia uso de costume, né? E com Uhum. pouco tempo a gente conseguiu cair na graça das pessoas, elas entenderam que nós amamos a Jesus. E aí nós começamos a fazer o trabalho social. E de lá para cá nós não paramos mais.
e cada vez mais o Senhor tem nos agraciado, né? E eu acho interessante que quando você põe no coração de amar as pessoas, de ajudar as pessoas, independente de fazer proselitismo, a gente não se preocupa com isso. Uhum. Uma das coisas que Deus tem colocado no nosso coração é faz o bem para as pessoas, demonstra Jesus. Então, a técnica que Deus deu para nós foi ganha as pessoas para você, depois vocês ganham ela para Jesus, depois vocês ganham ela para a igreja. Legal. Porque se ela for direto para a igreja, ela se decepciona. Uhum. Porque na igreja nós somos muitas pessoas imperfeitas. E a pessoa chega lá, vê aquele monte de gente imperfeita, ela diz: ah, eu não quero, não. Então, quando você ganha ela para você, ela vai lá porque ela gosta de você. Depois você apresenta Jesus, então agora ela vai por Jesus. Depois ela vai estar no meio de muitas pessoas imperfeitas e entender que está todo mundo ali num tratamento com o Senhor. E assim o Senhor tem usado essa estratégia aí de caminhar aqui no Jardim Damasceno. Certo. E uma das frases que, nas muitas conversas que nós já tivemos, o Senhor sempre expressa, né? E eu vejo uma verdade muito grande quando o Senhor fala sobre a ação social, né? Com o cunho cristão, com a participação da igreja, que a igreja precisa ser uma resposta rápida às necessidades, né? O Senhor Jesus, quando andou por aqui, ele tinha essa preocupação de atender primariamente os pobres, os necessitados, viúvas, os doentes e tudo mais. Claro que as pessoas que tinham dinheiro tinham acesso ao Senhor Jesus também, mas Jesus mesmo estava preocupado em atender aos pobres, né? E sempre que o Senhor fala isso para mim, eu penso na profundidade, no peso disso, porque ele é real, né? Quando a igreja ela é procurada por uma pessoa, e muitas vezes a gente é tomado por um sentimento de, lá, só vem atrás da gente quando precisa, né, pastor? Vai dizer que isso nunca passou no seu coração, ou o senhor nunca ouviu isso de alguém? Porque a gente acaba sucumbindo a esse tipo de falha humana, né? Porque a gente quer ver resultado. A gente quer fazer as coisas e ser reconhecido. Isso nasce no coração pecaminoso do homem com uma facilidade muito grande. Mas à medida que a gente vai vivendo e vai se aprofundando nesse relacionamento com Deus, a gente percebe como isso é importante. A gente realmente ser essa resposta às necessidades das pessoas, mas sem o peso de proselitismo, como o senhor falou, né? E eu vejo isso o tempo todo, o senhor vivendo essa verdade. Isso é muito interessante, é muito legal. Não é à toa que o senhor moveu céus e terra para fazer aquele evento no céu, né, pastor? E ali, assim, a gente teve restrições, né? O senhor pode falar um pouquinho melhor do que eu, das mais diversas, né? Não podia pregar, não podia orar, não podia fazer muitas coisas que é a nossa fé ali, né? E ali foi um grande exemplo de que o Senhor fala é o que o Senhor vive realmente. O Senhor, eu não vi em momento algum o Senhor triste, chateado ou brigando com alguém porque tinha que pregar, falar o nome da igreja lá no palco. Pelo contrário, né? Então, fala um pouquinho sobre isso para nós, né? Como que Deus trata isso no coração do Senhor? Olha, pastor Eduardo, eu vejo da seguinte forma. A igreja ela tem que ser uma resposta rápida, né? Você falou isso. Por exemplo, digamos, alguém da área da saúde. Se eles quiserem uma cadeira de rodas, eles podem fazer um pedido, a prefeitura vai mandar. Se eles quiserem uma cesta básica, a prefeitura vai mandar. Mas o que acontece? Eles ligam para nós. E a nossa resposta é, no dia seguinte, vem buscar. Porque a gente joga no grupo e a gente consegue fazer isso. E uma coisa interessante de ser resposta rápida é que quando nós fazemos algo para o Senhor, nós não precisamos de recompensa humana. Eu digo para as pessoas assim, se você faz alguma coisa para as pessoas e você recebe recompensa humana, então, meu amigo, tu já recebeu recompensa. Mas quando você faz para o Senhor, fica tranquilo. O Senhor, no tempo certo, ele vai te devolver ou te abençoar. Porque Jesus não deixa ninguém devendo. Então, nossa preocupação nunca foi ser visto pelas pessoas ou receber elogio. Porque quando você recebe um elogio, então esse é o seu pagamento, é o tapinha nas costas, você já está pago. Então a gente tem que fazer sempre olhando para o Senhor. E interessante é você marcar as pessoas. Que nós estamos aqui, nossa trajetória aqui na vida é para marcar as pessoas com o Evangelho de Cristo. Porque as pessoas elas já estão cansadas de ouvir falar de Jesus. Se qualquer pessoa você pergunta sobre Jesus, todas elas sabem sobre Jesus.
mas elas querem agora ver, né? E ver é diferente. Ver é demonstrar, né? Como é que Jesus agiria nessa situação. Então, Deus tem nos dado essa graça. E o evento social, ele é interessante, uma coisa assim. Eu comecei a trabalhar com o pessoal da rede social do centro, eles começaram a fazer trabalho na Cracolândia. O primeiro evento social foi feito na Bela Vista, na 14 bis, ali para alguns moradores em situação de rua. E o Ministério Público Federal começou a agitar, juntamente com o pessoal da Comeb, a comunidade do Bexiga, para fazer na Cracolândia. E a Cracolândia nunca tinha passado na TV, não tinha visibilidade. Aí o Ministério Público entrou, começou a ver aquelas pessoas e ver a necessidade de documentação, de corte de cabelo, para fazer com que elas voltassem à sociedade. Então aí a rede começou em 2010. Eu comecei a andar com o pastor Daniel por volta de 2012. Aí 2013, 2014, quando foi 2015, eu falei, vamos fazer essa mesma coisa na Brasilândia. E aí nós trouxemos o mesmo projeto para a Brasilândia. A princípio, para convencer as pessoas que era um evento não partidário, que era um evento laico, era um evento que ia juntar poder público, sociedade civil, e ONGs, igrejas diversas. E aí nós trouxemos as parcerias. Então nós fizemos parceria com o Ministério Público Federal, com a cidadania, o INSS, aí começou a vir todos esses parceiros. E aí nós fizemos o evento, o primeiro evento que nós fizemos foi no Céu em 2015. Pastor, foi tanta documentação. O Ramada, que era, na época ele estava trabalhando no Ministério Público Federal, ele entendeu o quanto aquelas pessoas não tinham uma coisa mais básica, que é o documento. Então nós fizemos o trabalho, conseguimos as fotos, né, porque nem foto o pessoal tinha, então a gente conseguiu as fotos para que eles pudessem ter a documentação. E o próprio Ministério Público Federal nos procurou e disse assim, pastor, precisamos fazer um outro evento em junho. Isso foi em fevereiro. Outro em junho. Eu falei, mas por que? Diz assim, porque a demanda foi grande. Você tem uma ideia? Quem veio fazer os RG para nós foi o IRGD, lá do centro. E eles vieram montaram todo o equipamento no céu para dar atendimento para as pessoas. Então, de lá para cá, nós começamos a entender qual que é a nossa posição no bairro. Nossa posição é atender as pessoas, independentes dela ir para a nossa igreja ou não. E o interessante é que a gente não fala de que igreja nós somos. Legal. O pessoal nos chama, a gente vai e ajuda, e depois de algum tempo, de que igreja que vocês são mesmo? Aí a gente fala. Teve o lançamento do Cinecel, e, gente, a nossa igreja, você conhece, a nossa igreja é enorme. Assim, enorme, monstruosa. A nossa igreja é enorme. Nós devemos ter uma média de 50 membros, 45. E quando teve o lançamento do Cinecel, a gestão falou, pastor, você consegue fazer com que a sua equipe, a sua grande equipe, possa vir trazer a pipoca para o pessoal? E eu falei, uau, a minha grande equipe. Aí a gente juntou umas senhoras lá, gente, vamos fazer pipoca. E a gente levou essa equipe lá para o céu, fizemos pipoca, levamos refrigerante, servimos à vontade. Aí as pessoas começaram a pensar. Então, quando alguém pergunta da igreja, a igreja do Pastor Neto, mas nós somos uma comunidade. E a nossa visão, pastor, é servir. Não servir somente ao que serve ao Senhor. Nós servimos qualquer pessoa. Servimos as outras igrejas também. Porque a nossa visão é ser uma igreja que, se um dia a gente sair daí, as pessoas sintam falta. Nós falamos para as pessoas assim, nós temos que ser uma igreja relevante no bairro. Porque se você é uma igreja e você não... Eu até brinco com as pessoas, eu falo assim, gente, olha, se nós como igreja, se nós não fizermos nada para as pessoas em torno, as pessoas até se chocam quando eu falo isso. Se nós como igreja não fizermos nada para o pessoal em torno, então vamos embora e deixar que alguém abra um boteco lá. Porque talvez o boteco vai fazer alguma coisa melhor do que a gente. Porque qual que é o nosso papel? Nosso papel
é mostrar Jesus para as pessoas. Teve uma coisa interessante, pastor, teve um ano que a gente recebeu uma doação de panetone. Oh, delícia. É. Pastor, Eu acho que eu lembro você lembra? dessa ação de panetones de vocês aqui. Tem uns 10 anos isso? Não, Menos? não. É, Foi antes da então, pandemia. porque eu venho para cá, inclusive, eu tenho a mesma idade da igreja do senhor que eu venho para cá, desde 2013. Janeiro de 2013 eu comecei aqui. Ah, então você comeu panetone. Comi, provavelmente. Então, o pastor Daniel Beltrão, que era da Iachute, da Leopoldina, me ligou e disse, pastor, eu tenho aqui uns panetone para te doar. Eu falei, beleza, né? Pensando assim, uns 100 panetone, né? Já vai ajudar. Ele falou, você tem um caminhão aí? Eu disse, não. Aí ele falou, porque tem um pouquinho. Gente, ele mandou pra gente 800 panetone. E aí chegou os panetone, o que a gente fez? A gente pegou o pessoal de manhã, domingo de manhã, foi de casa em casa, eles batiam palma, saía a pessoa e dizia, um presente para você. E a pessoa assustava, dizia, como assim? É a pegadinha? Onde estão as câmeras, né? Vai ficar procurando. É a pegadinha. Não, é um presente para vocês. Mas quem mandou? Deus mandou um presente para vocês. E a gente começou a distribuir panetone para a vizinhança toda. E aí eles ficavam pensando, mas qual a finalidade? Por que vocês não deram um cartãozinho? Não falaram para ir lá? Porque nossa finalidade é expressar Jesus. Porque senão, pastor, a gente perde a visão. Das outras vezes que nós ganhamos sorvete, tem uma ONG ali no centro de São Paulo, que é o Sonho, que é do Ricardo, do Gabriel Prieto. E ele mandou pra gente sorvete, daquele corneto. Gente, a gente distribuiu sorvete para toda a população. E eles falaram assim, mas como vocês conseguem? Eu falei, é Deus. E eu sempre digo para as pessoas assim, eu conto essa história, eu aprendi essa história, achei interessante. O rapaz, ele ganhava o concurso de milho todo ano. Todo ano ele era o melhor milho da região. E aí o pessoal foi entrevistar ele, dizendo assim, vem cá, você ganha todo ano o melhor milho, qual é o segredo disso? Ele disse, sabe o que é? As minhas sementes são as melhores. E sabe o que eu faço? Eu distribuo para todos os meus vizinhos. Aí a repórter falou, não tem lógica. Porque se você distribui a sua semente para os vizinhos, então era para os vizinhos também ter um milho bom. Qual é a lógica disso? Assim, sabe o que é? É que o vento sopra e joga para cá. Se os meus vizinhos tiverem um milho ruim, o milho dele vai atrapalhar o meu. Que legal. Então, moral da história, se as pessoas que estão em volta da minha comunidade, da minha igreja, forem abençoados, com certeza nós seremos abençoados. Porque se um dia a gente precisar de ajuda de algum morador, a gente tem como, porque a gente tem história. Então, o que Jesus fazia? Jesus, ele dava as coisas para as pessoas, depois ele pregava. Né? Então, o que as pessoas às vezes pensam de nós como igreja? A visão deles é que nós estamos num bairro, num lugar, para tirar o que as pessoas têm. Quando, na verdade, não é isso. Nós estamos para dar, para entregar. Então, quando você entrega para a pessoa, você ganha ela. Automaticamente, quando a pessoa se lembra de alguma coisa, vamos ali na igreja. Então, essa que é a visão que Deus tem dado para nós. E o social nos ajudou muito, porque a gente trouxe essa rede para cá. E de lá para cá nós começamos a fazer vários trabalhos, né? Fizemos também no Jardim Peri. No ano passado, 2019, fizemos um no Jardim Peri. Fizemos no céu paulistano. E essa que é a visão, é agregar pessoas que se juntam para fazer o social. E quando você quer fazer o bem, tem muitas pessoas que querem fazer também. Só que elas querem procurar pessoas idôneas, pessoas que confiam. E quando você conquista a confiança, as pessoas elas querem fazer. Teve uma vez que nós estávamos na época da pandemia, todo mundo passou dificuldade na pandemia, fechamos a igreja. Aí pensamos, o que a gente vai fazer? Era o culto online.
Como é que a gente vai fazer? Aí Deus começou a mover as coisas. Aí as pessoas começaram a trazer cestas básicas para a gente entregar. Começaram a trazer kit de higiene. E aí a gente começou a fazer isso. Começamos a distribuir marmita. Um dos primeiros lugares que começou a distribuir marmita aqui no Jardim Damasceno. E as nossas marmitas vinham de um restaurante super chique de Pinheiros. Vinha de Pinheiros. Vinha também até dos franciscanos. A igreja católica lá do Brasil, eles faziam as marmitas e falavam, pastor, a gente pode mandar para você? Eu falei, manda. Descarrega no Damasceno. E a gente distribuía. E aí teve um dia que a gente foi no hospital sírio-libanês. Alguém nos apresentou a gestora, a gente foi lá pegar umas cestas básicas. E era para vir 100. A gente pegou um rapaz aqui do bairro, né, que foi lá buscar as 100 cestas. Chegou lá, a pessoa falou assim, olha, eu senti no coração de mandar tudo para o Damasceno. Eu falei, uau, quantas? 700. E era uma cesta do sírio-libanês desse tamanho. E a gente tinha que entregar essa cesta e mais uma outra de higiene. Caramba. Legal. E aí, quando foi falar com a gestora, o Daniel falou assim para a gestora, olha, esse aqui é o pastor Neto. Ele é da Brasilândia, é confiável. Pode mandar lá para a Brasilândia. Ela falou, tá bom, se você conhece, pode ir. Então, pastor, a gente entende que quando você quer fazer o bem, as pessoas vêm ajudando. Teve um outro fato interessante, é que eu falo bastante, né? Imagina, a senhora acha? Fica à vontade que eu tô amando, tá dando para tomar uma água tranquilamente. Né, Tami? A Tami tá ali vibrando, ouvindo as histórias. Teve um fato que a gente foi fazer um evento aqui no céu da saúde. E aí a gente não tinha as fitas para as fitas. E a prefeitura não tinha para mandar. Como é que a gente vai fazer? Aí de repente a gente conseguiu uma parte das fitas, mas não tinha maquininha. Aquela. Como é que a gente vai fazer? Aí alguém disse: pega emprestado da Cruz Vermelha. Aí eu disse: como assim? Liga lá, a pessoa te conhece. Aí eu liguei, ela falou: ah, eu posso te emprestar, você vem buscar? Eu vou. Aí a gente foi, pegou. Aí eles mandaram pra gente material para glicemia, a maquininha, né? Mandou todo o equipamento deles, coisa que eles não fazem. Mandou, a gente fez o trabalho. E eu lembro que a gente tinha uma parceria com a Partesp, né? E a Partesp tinha mandado vários kits de saúde e a gente condicionou tudo na UBS Vista Alegre, porque eu dizia assim, qualquer coisa da saúde eu não quero armazenar na igreja, porque eu não sou saúde. Saúde é a UBS, manda para lá. E eles mandaram. Quando terminou o evento, aí a gestora falou, pastor, terminou o evento, foi legal, vamos fazer a contagem. Ela falou, mas sobrou bastante coisa. O que a gente pode fazer? Será que a gente consegue ficar para nós e a gente aplica aqui na comunidade? Aí eu falei, tá, vou falar com eles. Aí falei com eles, falaram assim, pastor, eu nunca vi isso, mas se vai ser bom lá para a comunidade, pode deixar. Então, cada evento que a gente faz no território, fica marca, fica coisa para as pessoas. E esse que é importante, essa questão social. E agora, com o pastor Eduardo aqui próximo da gente, a gente vai arrastar ele aí para fazer as ações também com a gente. Estamos aí. Já tivemos algumas experiências, né? Agora, inclusive, agora em agosto a gente vai ter mais uma, né, pastor? Isso. Tudo bem que eu não consegui acompanhar tanto, né? Dessa vez, inclusive o Almirzinho, né? O Almir Lima pegou no meu pé ontem. Mas fica tranquilo, Almir. Se você assistir isso aqui, fique em paz, né? Foram dias que eu não pude dar atenção, mas eu quero estar junto. Eu vou estar lá, inclusive, dia 31, né? Pra gente poder, no que for possível, ajudar, mas se não só para acompanhar também o processo todo. E vai ser um grande prazer. Pastor, fala um pouco hoje aqui na igreja, né? O senhor está prestando algum atendimento ali? Quais são? O que hoje a igreja tem oferecido? Porque eu falo para o pessoal, a gente aqui, pelo menos na IPCMEAR, a gente ainda não tem nenhum trabalho social, digamos assim, consolidado, né? A gente faz uma vez por mês uma recreação com as crianças, mas ainda é eclesiástico. Pensando em evangelização, né? Em apresentar
Jesus para as crianças da comunidade. Então, talvez ele entre um pouquinho dentro do social, mas não é o foco, né? Mas a gente já tem conversado para poder desenvolver algumas coisas como igreja. Nós temos a parceira que é a Sete, né? O senhor conhece, inclusive, e lá sim é uma parte assim exclusivamente social do que acontece. Mas vamos aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho do que o senhor hoje tem oferecido para a comunidade ali na CTB. Olha, no início, o pastor Eduardo, quando a gente ia entregar cestas básicas para as pessoas, era muito cansativo, porque a gente tinha uma equipe, e a equipe ia de casa em casa pedindo quilo para montar. Uhum. E aquilo era cansativo, até que alguém disse assim, olha, abre uma ONG porque você pode conseguir recursos. Aí nós abrimos uma ONG que chama-se Associação Transformação Social. E através dessa ONG nós temos parceria com a prefeitura, com a Cidade Solidária. Eles mandam para a gente cestas básicas, a gente cadastra as pessoas e a gente entrega as cestas básicas para essas pessoas. Fora isso, a gente tem parceria também com comunidade terapêutica, né? Então, se aparece alguém, algum familiar, alguma pessoa que tem problema de alcoolismo, de drogas, a gente tem como fazer encaminhamento. Na semana passada, nós fizemos um encaminhamento de uma pessoa. A gente levou ela para a comunidade, ela está lá, está se recuperando, já mandou vídeo para a gente. Legal. E outra coisa, nós temos uma ramificação com muitas outras ONGs. Por exemplo, teve um dia que nós estávamos precisando de uma cadeira de rodas. Aí, uma ONG lá do Jaçanã mandou a cadeira de roda para nós alcançamos a pessoa. Então, recentemente nós mandamos também roupas para o Rio Grande do Sul. Fizemos uma arrecadação de material, mandamos para o Rio Grande do Sul. Domingo agora chegou uma missionária que a gente mandou para lá, ela ficou quase um mês lá, né, custeada pelas missões, ajudando na reconstrução do Rio Grande do Sul. Então, toda vez que tem algo dentro da comunidade, nós interagimos. Por exemplo, tem família que precisa, de repente, de um encaminhamento, e às vezes não sabe que caminho tomar, então a gente orienta. Olha, vai lá em tal lugar, procura tal pessoa, faz isso. Teve um dia que a gente estava atendendo uma criança e ela estava muito triste, né? Aí eu perguntei para ela assim, o que está acontecendo? Ela falou, eu não estou indo para a escola. Eu falei, mas por que você não está indo na escola? Não tem documento. Aí eu disse, você não tem documento? Não. Os seus documentos? Pegou fogo lá no barraco, não tem. Aí aquilo doeu o coração. Aí eu liguei para o SIC, né, o Cidadania, falei, olha, eu estou com um caso aqui de uma pessoa assim, assim, assim. Aí a pessoa disse assim, pastor, manda para mim o nome dela completo, o nome do pai, onde ela nasceu, que eu busco aqui a certidão e eu te entrego. Aí eu até pensei, mas você pode me entregar uma certidão da pessoa? Não, isso é um registro civil, isso não tem problema, está no... Esse aqui eu posso te entregar, só não posso te entregar o RG. Ele tem que vir aqui com a mãe assinar e tal. Então a gente fez esse link. Então sempre quando aparece alguma pessoa que precisa de uma orientação, de repente a gente não tem a orientação em nós mesmos, mas a gente procura a orientação de alguém e encaminha. É um advogado? Alguma coisa na área do INSS? Então a gente tem parceria com gente que trabalha no INSS e a gente faz o link. Então o que a gente entende, pastor Eduardo? Que a igreja ela tem que ser uma resposta rápida para todas as áreas. Você não precisa entender de todas as áreas, mas você sempre tem alguém. Quando surge alguma coisa, eu ligo lá, doutor Rafael, como é que eu faço nisso aqui? Então, eu acho que esse é o importante da igreja. A pessoa chegar na igreja e saber que tem algo. Então, quando a gente recebe doações, a gente também direciona para a comunidade. E a nossa visão é sempre servir. Servir em torno, servir as pessoas da melhor forma possível. Nós atendemos uma mãe certa vez que ela chegou lá chorando, né, que o filho estava nas drogas, e aí eu falei para ela, ele aceita a gente conversar? Aceita, a gente conversou com ele, tal, isso, aquilo. E aí a gente fez o currículo para ele, encaminhamos o currículo, ele começou a trabalhar, alugou uma casa, não estava morando com a esposa, foi morar com a esposa, então estruturou. Isso é gratificante. Demais, né?
Porque qual que é o nosso papel? O nosso papel é também pegar o evangelho, Uhum. mas o nosso papel é também social. Então, a gente precisa juntar os dois. O social com a espiritualidade, como eles falam, né? Uhum. Juntar os dois. E aí a gente consegue parceria com a Sociedade Bíblica, Uhum. onde eles mandam para a gente diversos materiais que a gente pode semear na comunidade. Temos parceria também com a Sociedade Internacional da Bíblia, que é a NVI, que Uhum. manda para a gente também material para a gente distribuir. E esse que é o papel da igreja. Deveria ser em todos os aspectos. Seria o pronto-socorro em todos os aspectos. Uhum. Ah, precisa de alguma coisa, vai lá na igreja. Se não tiver lá, a gente de alguma forma encaminha. Muito legal. Muito legal. É bom a gente ter essa perspectiva, porque eu confesso que desde que eu cheguei aqui, eu não tinha isso tão claro na minha visão pastoral. Não sei se quando eu cheguei aqui, eu acho que eu tinha 30 anos mais ou menos. Então, pela juventude, por outras coisas, não ter vivido tanto e não ter contato, talvez eu não tinha essa visão de uma forma como eu tenho hoje, né? Mas eu lembro que o presbítero Adelmo, que é o diretor da associação, né, da SET, ele sempre falou sobre isso. Ele sempre falou assim, pastor, a igreja, ela precisa olhar para a comunidade de uma maneira que ela possa oferecer algo a essa comunidade. Claro que a gente quer pregar o evangelho, claro que a gente quer salvar vidas, mas talvez o que a pessoa precise naquele momento é algo mais substancial. Você apenas dizer para ela, eu vou orar por você, sabendo que ela está com fome, que ela está precisando de uma roupa, um agasalho no frio, né? Está precisando de um apoio moral, de uma conversa, de um bate-papo. Então, isso é uma visão que realmente eu fui ter a profundidade dela com o tempo que eu passei aqui no Jardim Damasceno. Lá na minha cidade, da onde eu venho, eu vivia na periferia também, praticamente da cidade, mas a periferia do interior é um pouco diferente da periferia da capital, né? A periferia do interior, ela ainda é uma periferia um pouco mais gourmet, assim, né? Os pobres no interior, parece que ele não é tão pobre, parece que ele não precisa tanto, né? Tem até um quê de orgulho, assim, de falar, ah, você mora do Rio para lá, né? Então, assim, existe o pessoal falando, não, imagina, mas aqui não precisa disso, não precisa daquilo. Enquanto, na verdade, a gente ali não tinha uma escola legal, né? Mesmo que pública, próxima, a escola mais próxima tinha que caminhar ali 2, 3 quilômetros, não tinha um parque para jogar bola, para brincar, para fazer qualquer coisa com a família, não tinha na região, né? Então era uma periferia, mas uma periferia assim que não gostava muito de se sentir pobre. Queria dizer, não, aqui tá tudo bem, a prefeitura não precisa chegar aqui. Mas são coisas que a gente vai vivendo, né, pastor? Acredito que toda essa visão ampla que o senhor tem não foi da noite para o dia, né? Não. O próprio Senhor, Deus tem colocado, plantado isso no coração, no seu, da família, né, da igreja como um todo, porque não tem como o pastor não passar para a igreja aquilo que ele é, né? Então, em cada pregação, em cada aconselhamento, em cada momento, você está entregando, sim, a palavra do Senhor, mas também uma boa dose daquilo que te move, né? E o social, para você, é uma das coisas que eu vejo assim como uma das engrenagens motoras que realmente faz você acordar de manhã e ter vontade de sair da cama e falar, hoje eu preciso impactar a vida de alguém, né? Então isso é muito legal, muito louvável e pedimos ao Senhor que lhe dê disposição e vida longa para continuar fazendo esse trabalho aí, né? Mas vamos mudar um pouquinho de assunto, pode ser? Ou o senhor quer continuar falando dessa área social? Porque aqui vocês já viram que assunto e papo não falta, é ou não é, pastor? Graças a Deus, a gente, por isso que eu tenho falado que tem sido um privilégio, né? Porque a gente tem andado junto e eu aprendo muito com ele. Ele diz que aprende alguma coisa comigo, até agora eu não sei o que é, mas eu acredito porque não é do feitio dele mentir. Então, alguma coisa de bom ele está vendo nessa amizade. Mas vamos falar, talvez, um pouco agora da vida pastoral, né? Nós estamos muito próximos um do outro, mesmo de localidade, mas também eu vejo algumas semelhanças entre a nossa forma de viver enquanto pastor. Somos pastores de uma comunidade pequena, né? Estamos situados na periferia de São Paulo, uma região com N necessidades, e o principal, que talvez seja onde a gente vai aí conversar e refletir juntos, moramos em cima da igreja, né? A gente vinha brincando sobre isso, e
eu não sei, para você sempre morou em cima da igreja? Você já teve morando fora? O que você sente, assim, essa ideia de morar em cima da igreja? Porque eu tenho umas coisas para falar aqui daqui a pouco. Tem uma ovelha ali, ó, que ela tá me vendo, e já já eu vou sentar o chicote. Peraí. Mas vamos ouvir o pastor Neto para ver se primeiro ele tira do meu coração, né, pastor? Essa dureza. Olha, nós morávamos na Brasilândia Uhum. e a gente morava longe da igreja, então a gente tinha uns horários para atendimento. E mesmo aqui no Damasceno, a gente morava lá. Mas a diferença de morar lá e morar aqui é diferente. Porque aqui, quando eu vou comprar o pão, eu encontro o pessoal. Legal. Eu passo ali na rua, né? Passo ali, tá o Xerém, o Herói, aquela turma que fica ali, e aí eles estão lá, né, com a bebidinha deles, e bom dia, oh, pastor! Então eu entendi que eu faço parte Uhum. do bairro, eu trouxe o bairro para dentro do meu coração. E quando a gente veio morar na igreja, em cima da igreja, nós pensamos assim, nós morávamos na Brasilândia, na Vila Terezinha, mas a casa era pequena. Uhum. E a nossa oração foi assim, Deus, nós queremos uma casa maior. E aí minha esposa falando assim, Deus, a gente quer abrigar pessoas. Aí eu olhei assim para ela, uau! Senhor, essa oração é dela, é dela. E aí Deus deu condição para a gente construir uma casa em cima da igreja e ela é maior do que a outra. E aí o que aconteceu, pastor? Nós entendemos qual que era a estratégia de Deus. Então, nós acolhemos pessoas que estavam doentes, que não tinham lugar para ficar. É lógico que alguns eram parentes nossos, a gente nem vai falar aqui os nomes até para não constranger. Mas nós pegamos parentes que estavam doentes, a gente acolheu. Nós pegamos um menino que morava na Capadócia, que estava com muita dificuldade, a gente ficou com ele lá uns 3 meses, até ele dar uma estagnada. Foi embora. Depois nós pegamos um marroquino. O marroquino ficou morando lá na parte de baixo da igreja um bom tempo e as pessoas diziam que a gente era louco, porque ele é árabe, né? Uhum. Então, ele fala 8 línguas e veio do Marrocos. E o pessoal falou, mas vocês são doidos, vai que ele explode. Eu falei, gente, não é assim. Eu falei, um homem bomba no meio não, já que eu não posso ir às nações estão vindo até a mim. E aí a gente abrigou o Zacarias. Ele ficou um bom tempo aqui com a gente ajudou ele na documentação lá da Polícia Federal e tal. Hoje ele mora no Sul. Ele veio para cá em dezembro para acertar a documentação, ficou quase um mês aqui com a gente. E ele me chama de pai e chama a Cléia de mãe. E a única palavra árabe que eu aprendi com ele foi essa aqui, ó. Atakalam árabe. Significa, eu estou falando árabe. Mas eu nunca falei árabe. E aí a gente ficou com ele um bom tempo, saiu. E a gente também pegou um outro casal, de que lugar que eles eram? É um país desses aí. E a menina não falava nada em português. Ele falava o português bem ruim e eu queria arranhar o inglês, né? Porque inglês a gente não fala inglês fluente, mas uma coisa e outra a gente sabe, né? Consegue entender o sentido das conversas, né? Então, o que tá querendo dizer. E ele não falava inglês. E eu às vezes tinha que pegar no celular para falar alguma coisa para ele. E ela falava o árabe, mas ela não sabia ler. Era o árabe lá, nem francês eles falavam. O Zac falava francês, alemão, árabe. E quando o Zac estava aqui, ele nos ajudava na interpretação. E ela não falava nada em português. E a gente fez alguns sinais para poder entender. Era bom e não bom. Não bom. Então, quando ela falava alguma coisa, ela falava assim, não bom. E ela falava, isso. Aí eles ficaram um bom tempo com a gente, até que eles conseguiram arrumar a documentação, saíram da casa do imigrante. Hoje eles moram no centro, acho que tem alguma coisa para trabalhar. Ela ganhou bebê recentemente, mandou a foto para a gente da criança. Então, o que nós entendemos de morar na igreja ou em cima da igreja? É um espaço para acolher pessoas. Agora, por exemplo, nós recebemos uma pessoa que nós estamos tratando dela, ela está com depressão, mas já está bem melhor.
que a gente conseguiu fazer o link dela com o pessoal da OBS, Uhum. e ela já está bem melhor. Então, nós entendemos que o que é uma embaixada, né? E o morar em cima da igreja tem essa desvantagem, que as pessoas tocam a campainha, O pastor tá em casa. elas me ligam e dizem assim, você está em casa? Aí eu digo, seria para quê? Tá vendo? Vou aprendendo. Ó. Porque Do se é que se alguma trata. coisa, não, se é alguma coisa urgente, vamos resolver. Mas se é alguma coisa que pode ser depois, a gente resolve depois. Porque senão a gente não tem um tempo, né? Então, a gente morar em cima tem sido para a gente uma experiência nesse sentido, de estar mais próximo da comunidade, estar mais próximo das pessoas. Quantos anos que o senhor mora aqui, então? A gente está aí já há uns 4 anos. Né? 4 anos. Certo, é. Eu moro aqui há uns 6. Vai fazer 6. 6 anos, mais ou menos. 6 anos. Mas eu falo assim, é brincadeira. Porque quando você tem um povo que é amoroso, que você tem prazer de estar na presença deles, e eles na sua, isso tudo se torna realmente uma grande piada, uma brincadeira, né? A gente fala porque quando eu disse que eu ia vir morar aqui, o pastor que me aconselhava, não faz isso, porque você vai Que loucura! sofrer, porque o povo não vai saber o limite, onde é a igreja, onde é a casa. E eu vejo isso com os meus filhos. Realmente, meus filhos, eles têm uma dificuldade de entender que da porta para lá é nossa casa e da porta para cá é a igreja. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, tá brincando, aí tem um brinquedo que é da igreja, ele nem pergunta nada, só abre a porta, vai lá, pega o brinquedo e leva para casa, né? A mesma coisa, às vezes a gente está em momentos de culto, né, de programação com a igreja, vamos brincar lá em casa, só abre a porta, entra os meninos todinho lá dentro para brincar. Então, as crianças realmente têm a dificuldade. Mas assim, se eu falar que realmente eu tenho que reclamar alguma coisa, né, dos irmãos, da igreja como um todo, de invasão de privacidade, coisa do tipo, pelo contrário. E é interessante o senhor falar sobre a casa pastoral, né, em cima da igreja, ser um local de acolhimento, porque eu passei por uma experiência muito parecida com isso. Foi, eu acho que a primeira em 6 anos, né? A única, na verdade, também aqui, que no meu caso foi um pouco traumática, mas que o sentimento era esse. Um belo dia, pastor, eu sei que, né, eu deveria estar dando mais tempo para ele conversar, mas estamos aqui sem preocupação, né? Fique Vamos tranquilo. compartilhar. Mas olha só, pastor, para você ver que coisa. Um belo dia bate na minha porta um jovem que a gente conheceu há pouco tempo e dizendo que a tia, que era esposa do tio, na verdade, né? O laço familiar era com o marido dela, mas que ela mandou ele embora de casa, disse que não queria mais ir lá, acusado de que tinha roubado um cartão que nem foi usado. Um cartão de crédito que nem foi usado. Mas procurando um pretexto, a princípio foi o que a gente entendeu, né? E aí não tem para onde ir, a família toda da Bahia quer ir embora, o que você quer? Falou, não, eu preciso reaver, né, esse relacionamento com eles e coisas do tipo. E aí, só que eu não tenho onde dormir, eu dormi essa última noite na rua. E aí, né, o meu dilema pastoral foi justamente esse, tá? E aí, fala pra esse cara, Deus te abençoe, vou orar por você. Nós tivemos, né, várias Não pessoas. tem como amar e não arriscar. Exato. E aí eu tive, né, um conselho de pessoas piedosas, né, até querendo o meu bem, falando, pastor, cuidado, não abra a porta da sua casa assim, a gente não sabe direito quem é. Apesar de ter tido alguns 3 ou 4, 5 encontros num período aí de uns 6 meses, mas a gente não sabe a índole, não sabe de onde vem, para onde vai e tudo mais, né? E aí a gente então, conversando com a esposa, né, ela de comum acordo, não foi imposição da minha parte. Aí ela falou assim, não, Du, vamos arrumar um canto aqui na sala das crianças, a gente põe um colchão, né, e põe as coisas para ir ali. E ele passou uns 20 dias com a gente aqui, né? No final, aconteceu uma situação muito chata, que a gente emprestou um celular para ele, aí no celular a gente já teve acesso a banco, de alguma forma alguém, ou ele, ou alguém da família pegou o celular, conseguiu reativar o acesso ao banco, e aí acabamos tendo um pequeno prejuízo, que também não foi nada muito grande. Mas o que essa situação toda gerou, Pastor Neto, é o que ficou de um aprendizado muito grande para minha vida, claro, que foi quem
viveu tudo isso com a minha família, mas eu vejo também o que muitas pessoas puderam tirar de aprendizado disso. Isso que o senhor falou é demais, não dá para amar sem correr risco. Foi um risco que eu corri com a família. E de todos os males que poderia acontecer, foi o menor, que foi um prejuízo financeiro, né? Pequeno, diga-se de passagem. Mas é interessante como a gente é posto à prova a nossa fé nesse momento. Peraí, você prega, você fala, ama o seu próximo, estenda a mão, ajude, faça algo por ele. E aí, quando ele bate na sua porta pedindo apoio, ajuda, o que você faz nessa hora? Eu dizia isso, né, para os irmãos que vinham conversar comigo sobre esse assunto. Eu falava assim: eu não ia ter coragem de subir no púlpito, pregar para vocês. Se eu tivesse despedido ele e falado: vou orar por você, Deus te abençoe, mas eu não posso fazer nada por você. Eu não ia ter coragem de subir no púlpito para falar mais nada para a igreja, porque eu estaria indo contra aquilo que eu prego todos os dias. Com isso, eu não digo que todo mundo tem que fazer isso, né, pastor? Sim. Vamos deixar isso bem claro. Até eu mesmo, eu tenho consciência de, inclusive pelo histórico, né, por ter tido essa experiência, Tem que ter fazer com algumas cautela. prudências, né? Exato. Então, eu entendo isso claramente, assim, na minha vida, não tem problema. Mas eu confesso para você que eu tenho esse choque de realidade de vez em quando, onde Deus está me provando, na minha opinião, falando assim: tá, você prega para os outros. Será que você é capaz de fazer o que você está pregando? Então, ter a nossa casa, um ambiente que para nós é um ambiente de conforto, de paz, de segurança, e você abrir para pessoas, não é algo fácil, né, pastor? Não é algo fácil. Por mais que queime no seu coração, mas é sempre uma decisão delicada. E o senhor está contando aí de tantas experiências que teve. Só uma coisa que eu me lembrei agora, pastor, que marcou. Nós morávamos na Terezinha ainda e a gente vinha aqui na igreja. E a minha esposa veio com uma bota de couro no pé, né, tal, uma bota bonita. E tinha uma pessoa da igreja que olhou para a bota dela e falou: nossa, pastora, que bota linda, mas não falou no sentido, falou porque estava bonita. Nossa, pastora, que bota linda. Ela falou: você gostou? Aí ela falou assim: gostei. Experimenta. E aí experimentou, aí serviu. Eu disse: então é sua. Aí eu pensei comigo: você vai embora descalço? Ela falou: tem problema não. Caramba. Aí marcou a vida daquela menina. Uhum. Depois disso, ela se tornou uma das nossas pastoras auxiliares, né? Ficou com a gente ficou com a gente uns 22 anos. Saiu recentemente, hoje ela está na Igreja Livres, né, do Juliano Som. Uhum. E até hoje ela ainda chama a gente de pai, mas marcou a vida dela. Legal. Então o que acontece? Tem coisa que é para marcar. Então é aquela coisa de você tirar a blusa e dar para alguém. E pode ficar tranquilo, que aquilo você marca a pessoa. Marca. É um carimbo que vai assim no coração dela, sem dúvida. Então o evangelho ele precisa ser vivido da forma que Jesus nos ensinou. Só que muitas vezes a gente corre risco. Só que tem uma coisa, pastor, tudo que você faz por causa do Senhor, ele retribui. Lembrei uma vez que foi uma pessoa lá na minha casa e ela estava com um tênis bem sujo, de barro, né? Assim, né? E aí todo mundo olha, eu falei: vou dar um tênis. Que não você calça? Vou dar um tênis para ele. Aí eu ia dar um tênis meu já usado, né? E aí eu tô pegando o tênis lá para dar para ele usado e Deus disse: dá aquele ali. Eu disse: não, aquele é novo. Aquele eu só usei uma vez. E Deus disse: é aquele que você vai dar. E aí eu peguei o tênis, confesso que eu levei o tênis para ele pensando assim: não vai servir, né? Não, porque nós somos seres humanos, não adianta. E ele vestiu o tênis e falou: perfeito! Aí minha esposa olhou assim pro tênis, olhou para mim e falou: tá bom. Aí ele foi e levou o tênis. Naquela mesma semana veio alguém e falou: pastor, eu tô com uns sapatos lá e são sapatos novos e não serviu para o meu marido, ele não quer e tal. E eu fui ver o sapato tudo de couro, qualidade. E eu trabalhei com sapato muitos anos, eu conheço sapato. E aí eu peguei e falei: tá, deixa eu experimentar. Experimentei, serviu. 5 pares. Aí eu falei: rapaz, eu dei um
tem Nossa. É coisa de louco isso, né? doideira. A pastora Clara está saindo para trabalhar, no meio do caminho, Deus falou para ela, não vai trabalhar não, passa na casa de fulano de tal. E ela disse, tem que trabalhar, vai lá. Ela, tá bom. Aí ela foi com o carrinho, que ele ia trabalhar, passou na casa da menina. Quando ela bateu palma, a menina saiu lá fora e falou, não acredito, a minha mãe está desesperada que queria o endereço, queria falar com você, não lembrava onde era, e se aparece aqui. Aí a Cléia veio com a menina para a igreja. Eu achei estranho, né? Ela falou, não foi trabalhar? E aí participaram do culto e tal. Eu falei, não fui trabalhar hoje não, passei na casa da menina. Beleza. Aí eu fui visitar um amigo meu, o José Paulino. Ele trabalha no escritório de contabilidade. Cheguei lá, comecei a conversar com ele, conversa vai, conversa vem. Aí ele vai no armário e tá mexendo nos documentos lá. Aí ele pega um envelope grande assim e falou, toma, não reclama, não quero saber de nada, é para você. Eu falei, ô irmão, eu te pedi alguma coisa? Não, reclama com Deus. E tal. E eu sou vergonhoso. E eu falei, eu sei que é dinheiro, mas eu fiquei com vergonha de abrir ali, porque, olha, eu sou vergonhoso. Uhum. E aí eu peguei assim, sem graça, coloquei no bolso. Quando eu cheguei na rua que eu fui contar, era exatamente o valor, é um pouquinho a mais do que ela ganharia indo trabalhar. Aí ela chegou para mim e falou, então, eu não fui trabalhar no sábado e tal. Eu falei, então, eu tenho uma notícia para você, olha o que eu ganhei. Era mais ou menos um pouquinho a mais do valor que ela trabalharia no sábado. Era Deus dizendo assim, se você cuidar das minhas coisas, eu cuido de você. Você já ouviu isso em algum lugar? É muito bom ouvir na boca de mais pessoas, não é? Não é? É muito bom. Então, pastor, aí nós começamos a viver no Evangelho, o Evangelho de fé. Eu não sei como é que vai vir, mas eu sei que vai vir. Amém. E aí eu falo, não sei como vai ser, mas vai ser. Então as coisas ocorrem. Então a gente não fica, a gente só se preocupa em fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Às vezes parece que a gente vai tomar prejuízo, parece que as pessoas às vezes pensam que a gente é bobo, mas depois a gente percebe que é o Evangelho e as pessoas estão observando, olhando para nós. Uhum. Não tem como. As pessoas elas querem ler a carta em nós, elas não querem ler Bíblia. Elas querem ler. Quer ler a palavra viva, né? Exatamente, Vivida. exatamente. Então, quando a gente vive a palavra, as pessoas entendem muito mais do que você falar um versículo da Bíblia para elas. Eu tenho dito muito isso para a igreja. Nossa senhora, vocês precisam ter as suas experiências. A gente pode passar aqui, né, pastor? Talvez diversas horas falando sobre as nossas experiências com Deus, como essa que o senhor acabou de compartilhar com a gente. E com certeza ela vai inspirar uma pessoa aqui, outra ali, né? Vai trazer essa emoção gostosa de saber que Deus cuida da gente, é muito bom. Mas assim, mais do que ouvir a gente, você precisa viver isso, né? Sim. Porque se Deus fez com o pastor Neto, fez comigo, fez com a Tamires, fez com a Maria, com a Josefina, Deus vai fazer com você também. Por que não faria? Não é? Ô, pastor, sabe que eu me lembrei agora? Eu estava na Bahia e tinha um rapaz lá trabalhando lá construção lá Uhum. de uma casa em Caravelas, né? E eu queria falar do evangelho para ele, e ele todo malandrão, né? Aquele jeito. E apareceu um outro irmão lá, e o irmão bem tradicional queria falar de Jesus de uma forma bem sabe, bem Tradicional mesmo, né? Da tradicional. forma normal. E aí, Pode o falar. que Fica à acontece? vontade. Aí eu queria falar do evangelho para Pode falar, ele, pastor. Aqui é assim. e assim, tranquilo. Eu queria falar do evangelho para ele, só que ele precisava de uma linguagem que ele conseguisse entender. Aí eu falei para ele assim, rapaz, olha, eu fico preocupado porque no inferno vai ter tanta gente boa, pai de família,
gente que não bebeu, gente que não fumou, gente que não fez nada de ruim, vai estar no inferno. Coisa triste. Aí ele parou assim e disse: peraí, agora eu me interessei. Ele falou: vai ter gente boa no inferno? Eu falei: infelizmente vai. Ele falou: mas e eu? Eu falei: calma, vou te explicar como é que funciona isso. Não tem nada que você faça por você mesmo que te dá direito à salvação, a não ser o sacrifício de Jesus. Então você não precisa fazer nada, é só você crer em Jesus. E outra coisa, o mesmo amor que Jesus tem por você, tem por mim, não mudou nada. Ele ama você da mesma forma. Agora, a questão é que quando eu erro, eu vou e me acerto com ele, e você não tem com quem se acertar. Então, você não vai para o inferno porque você bebe, você não vai para o inferno porque você usa droga, você vai para o inferno porque você recusou o sacrifício de Jesus. Aí eu falei: vou mandar um versículo para você. Ele manda aí. Eu falei: então, ó, o pai grandão lá de cima mandou o seu menor para que todo mundo que abraça as ideias dele não vá para o inferno, tenha vida eterna. Ele: eu entendi, eu entendi. Aí o outro irmão que estava do meu lado falou: o que você falou para ele? Eu falei: João 3,16. Eu entendi, o pai, o menor, é Jesus. Eu falei: então, ele mandou o menor para que todo mundo que abraça as ideias dele não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aí ele falou assim: ah, mas falando desse jeito eu consigo entender. Eu falei: então, o evangelho de Jesus, ele é simples. As pessoas não vão para o inferno porque bebem. Elas vão para o inferno porque elas não aceitaram o sacrifício de Jesus. Porque se fosse por nossas obras, então a Bíblia diz assim: não é por obras para que ninguém se glorie. Então, qual que é o conselho que a gente dá para as pessoas? Tenha Jesus. Uma vez conversando com uma pessoa, e ela tem práticas homossexuais, né? E ela falou: pastor, eu vou para o inferno porque eu sou homossexual? Eu falei: não, você não é para o inferno porque você é homossexual. Ele falou: eu posso ir para a igreja sendo homossexual? Eu falei: deve. Eu posso continuar sendo homossexual na igreja, mesmo ir na igreja? Eu falei: pode. Aí ele ficou olhando para mim: que igreja é essa? Eu falei: então, agora acontece o seguinte: quando você se encontrar com Jesus, ele vai fazer uma coisa tão tremenda em você que vai te constranger e você vai deixar a prática. Mas é encontrar com Jesus. Porque se eu falar para você deixar da prática, você pode até deixar a prática para me impressionar, mas quando ele entrar na sua vida, ele muda completamente, porque a mudança é de dentro para fora. Agora, a mudança que o homem quer colocar para a gente é de fora, né? O aparente, né? Mas a mudança que Jesus quer dar é dentro. Então, quando você se encontra com Jesus, a sua história muda, mas é por causa de Jesus. Então, qual é o evangelho que nós apresentamos? Jesus. É ele que é o divisor de água da tua vida. Então, é interessante quando a gente vai falar com as pessoas e a gente não precisa de muita. Porque tem gente que não adianta você ficar falando de versículo para ela. Uhum. Ah, porque lá está escrito. Ele não quer saber o que está escrito, mas ele quer ver. Como é que você age nessa situação? Como é que se resolve essa questão? Então a Bíblia ela responde todas as. Ela tem resposta para tudo, né? Porque o padrão é Jesus. A pergunta é: Jesus faria assim? Jesus diria dessa forma? Jesus se portaria dessa forma? Não, então o meu padrão é Jesus. E quando a gente vai para o social, a gente mostra Jesus para as pessoas. E as pessoas tendo a oportunidade de perceber a bondade de Deus. Porque o sol não vai para todo mundo? Então, ele vai experimentar a bondade de Deus. E nós somos agentes da bondade de Deus. E quando a gente é agente da bondade de Deus, nós temos a oportunidade de falar desse Deus que é bondoso. Eu acho que a igreja, de uma forma geral, com o passar do tempo, ela tenta meio que moldar um padrão, né? E esse padrão, corriqueiramente, se eu estiver enganado, o senhor fica à vontade, mas ele acaba fugindo, destoando um pouco do que é a essência bíblica, né?
teve um tempo onde, o senhor lembra do Exército da Salvação? Lembro. Atua ainda, né? Atua. E o jargão deles é pão, sabão, salvação. Né? Se eu não estiver muito enganado, o senhor me corrige, fique à vontade. Mas qual que é a ideia deles? É que eles precisam tratar o ser humano a ponto de que ele seja capaz de ouvir a palavra acerca da salvação. Então, imagina uma pessoa com fome. Vai pregar o evangelho para uma pessoa com fome. Mesmo que você use, né? Jesus é o pão da vida, ele vai alimentar, mas ela está sentindo uma fome real de doer a barriga. Então, esse Jesus que pode saciar a sede, pode matar a fome, se não matar a fome dela real, ali que ela está sentindo naquele momento, a chance de ela nem querer ouvir esse tipo de pregação é muito grande. Então, eu lembro que teve, né, algumas divergências, né, o pessoal, inclusive, criticando algumas coisas das ações do Exército da Salvação, mas é importante a gente lembrar que, independente de qualquer exagero, isso é algo básico da vida, né? O próprio Senhor Jesus disse que aquele que pode, né, ajudar alguém, despede dizendo vai em paz, sabendo que poderia ter ajudado, estendido a mão para aquela pessoa, então você é um pecador miserável de marca maior, porque você simplesmente não fez aquilo que estava ao seu alcance. Sim. Né? Então é muito importante a gente fazer. Inclusive eu lembro que estudando, eu acabei de finalizar um curso de pedagogia, e aí uma das aulas estava falando sobre a vinda, né, o início da escolarização no país. E aí falando que os jesuítas, quando chegaram, claro, religiosos, eles queriam pregar o evangelho, né, pregar ali Cristo para os índios, né, para os nativos. E os escritos que eu estava lendo, eles estavam falando que eles encontraram a maior dificuldade, que era justamente como que eu vou falar da salvação em uma pessoa que eles não conhecem, que eles não têm capaz de ler, nem de entender o que nós estamos falando. Então foi da onde surgiu a escolarização do nosso país. Olha como é interessante. Então nós tivemos religiosos que olharam para um determinado grupo de pessoas que estava sendo encontrado, digamos assim, naquele momento, mas eles se preocuparam em oferecer um Cristo que fosse inteligível, né? Não um Cristo forçado, enfiado goela abaixo, que geralmente é o que a gente faz de outras formas. Não, você precisa ir para a igreja, você precisa... Sim, precisa tudo isso. Só que não é esse o princípio. Né? Então, primeiro vamos fazer o quê? Vamos ensiná-los a ler o português. Vamos ensiná-los a escrever o português. E à medida que eles aprendem a ler e escrever, nós vamos pegar a Bíblia agora e começar a mostrar, olha que legal. Lembra o significado do que é salvação? Todas as culturas vai ter, né? Coisas universais. Lembra qual é o significado do pão, por exemplo, da água, né? O significado da palavra purificação. Então, tudo isso passa agora a fazer sentido e é trazido para o cristianismo. Então, não dá para a gente desassociar isso, por mais que a igreja queira, às vezes, moldar um padrão de como deve ser a pregação do evangelho, a verdade é que Jesus disse que seria pela loucura, né? Ou seja, nunca vai ser de um quadradinho de um só. O senhor prega de uma forma, eu vou pregar de outra, Tamires e tantas outras igrejas que tem por aí afora, cada uma vai ter o seu jeito de pregar o evangelho, e eu vejo que, ainda que haja as nossas divergências em diversas áreas teológicas, que é a sistematização disso tudo, Cristo continua sendo o pilar na grande maioria delas, apresentado de N formas diferentes, a N grupos diferentes, por pessoas das mais variadas formas de pensamento, mas quando Cristo ele é anunciado de forma verdadeira e real, todas as coisas são subjugadas por aquilo que é o real, o verdadeiro, concreto, que é o sacrifício de Cristo na cruz, né, pastor? Sim. Então é muito legal ver como o senhor falou, né? O pai lá de cima mandou o seu menor. Meu, eu já fui criticado demais por ouvir rap, né? Ainda que gosto. Nossa, isso aí não é música de crente. Mas peraí, existe uma tribo que vai ouvir isso e ela vai entender aquela linguagem, entendeu? Não é porque não serve para mim, né, pastor? Que eu não gosto de falar dessa forma, que ninguém mais pode. E aí a religião vem e enclausura você dizendo assim, você não pode sair desse quadrado. Você saiu desse quadrado, você não é crente. Se você sair desse quadrado, nem precisa me dar paz do Senhor, graça e paz, ou paz de Deus, ou qualquer outra coisa que você use para cumprimentar. Sabe o que eu me lembrei? Teve uma vez que teve o Dia da Consciência Negra.
E aí o pessoal estava querendo fazer um culto ecumênico. E eu me assusto com esse nome ecumênico, né? Uhum. E aí a pessoa falou, pastor, a gente procurou pastor para tudo quanto é lugar, a gente não achou nenhum. Aí eu falei, olha, posso te dar a resposta depois? Pode. Aí eu perguntei para 3 pessoas. Falei, não, essas pessoas são radicais mesmo. Se elas falarem não vai, eu não vou. Aí falei com uma, disse, vai pastor, vai que vai, Deus está no negócio. Eu pensei. Falei com a outra falou, não, vai, você deve ir. Aí a outra falou, vai, aí eu fui. Aí cheguei lá, primeiro aquele susto, né? Porque o pessoal falou, tem o pessoal da Católica, o pessoal do Espírito e tal, e tem o pastor. Então, geralmente a pessoa já, pastor? Uhum. Aí eu falei, então, só que eu quero pregar primeiro com todo mundo, tudo bem? Beleza. Aí eu subi, aí tava lá todo mundo esperando, eles já estavam esperando aquela palavra contundente, né? De vocês vão pro inferno. Aí eu cheguei lá pro pessoal, olhei bem sério assim, falei, pessoal, eu vim aqui para falar sobre a consciência negra, que esse é o dia da consciência negra. Eu poderia falar para vocês sobre vários aspectos. Eu poderia falar para vocês sobre Malcolm X. O pessoal, esse é dos nossos. Malcolm X. Quem sabe eu podia falar para vocês de Netinho de Paula. Quem sabe eu podia falar para vocês de Martin Luther King. Quem mais vocês querem que eu fale? Né? Mas eu quero falar para vocês do amor, né? A cor do amor. Não sei qual é a cor do amor, mas eu quero falar de alguém que expressou isso. Aí eu comecei a falar de Jesus. E tal, e comecei naquela. Primeiro, quando sobe um pastor, o pessoal já. Uhum. E aí, quando eu comecei a quebrar, eu comecei a falar dos ídolos deles, né? Então, falou de Netinho de Paula, Malcolm X, né? E aí, quando eu comecei a falar sobre Jesus, sobre o que era a pessoa de Jesus, e como Jesus estava preocupado com cada um daquelas pessoas. E aí, a forma que eu comecei a colocar Jesus como uma pessoa que se importa com o católico, com o espírito, se importa com a pessoa. E comecei a trazer de uma forma, e tinha um pessoal da Guarda Civil, eles estavam virados de costa para o povo. Quando eu comecei a falar, eles viraram para cá e começaram a ver, né? E aí tinha atrás de mim, tinha um padre, tinha um pessoal da Umbanda. E aí eu terminei, né, a minha fala. Aí um rapaz da Umbanda chegou para mim e falou, puxa, pastor, gostei tanto do que você falou. Aí eu abracei ele e falei, rapaz, olha, Jesus ama a sua vida. Ele balançou a cabeça e saiu. Aí o padre falou assim para mim, pastor, se eu te convidasse um dia para você ir lá na paróquia só para falar sobre Jesus, você falaria? Eu disse, olha só. Marca que eu vou. E aí, o que acontece? Só que quando eu desci, tinha um grupo gospel que ia se apresentar também. Uhum. E o grupo gospel falou assim, eu não vou subir naquele palco lá não, porque sabe como é que é? Se eu subir, aqueles caras vão cair tudo endemoniado lá. Aí eu parei, eu falei, devo falar ou não? Aí eu falei, rapaz, tu é mais santo que Jesus. Aí eu falei, rapaz, olha só, se o maior está em mim, quando o maior sobe, o menor tem que sair. Agora, talvez a única oportunidade deles ouvirem falar de Jesus seja agora. Então, fale de Jesus, cante Jesus, exalte Jesus. Porque talvez eles nunca vão estar num evento que as pessoas vão falar de Jesus. E Deus deu a oportunidade para eles estarem aqui. Então, vai lá e pregue Jesus. Então, o que eu entendo? Que as pessoas, elas querem Jesus, mas elas querem ver Jesus. E elas querem ver Jesus nas pessoas. Porque a ação, ela tem que andar, ela tem que ser coerente com o discurso. Senão, não funciona. Junto ali. Exatamente. E tem hora que você tem que... quando as pessoas me conhecem como Pastor Neto, eu me apresento como Pastor Neto. Quando as pessoas não me conhecem como Pastor Neto, eu digo Neto. Qual é o seu nome? José Neto. Encontrou uma menina no trem uma vez, e ela estava com um folhetim, e ela leu. Eu fiz que nem o Isaías, né? Entende o que você leu? Ela, eu entendi. Aí começamos a conversar, falar de Jesus e tal, e ela começou
colocar muita dúvida, né? E ela falava mal de igreja, mal de pastor e tal, e eu ia sempre contornando, trazendo a Bíblia para ela e tal. E aí, no finalzinho, eu falei para ela, olha, se você quiser um dia conversar sobre isso, esse aqui é meu cartão. Liga para mim, mas você pode falar com a minha esposa. Vou colocar o nome dela aqui. Você liga e fala com ela, fala que você me encontrou no ônibus e a gente conversou. Aí eu dei o cartãozinho para ela. Quando ela pegou o cartãozinho que estava PR, ela disse, você é pastor? Eu falei, silêncio. Eu estou disfarçado. Porque se eu me apresento como um pastor, ela não ia se abrir, ela não ia falar. Porque na cabeça das pessoas, pastor ou é ladrão, ou ele é hipócrita, ou ele é todas essas coisas. Então não sou pastor, eu sou um neto. E aí eu tive a oportunidade de falar para ela de Jesus. Algumas dúvidas que ela estava tendo eu consegui tirar de uma forma bem interessante, e ela conseguiu compreender, e ela falou, se não fosse tão longe, eu ia na sua igreja. Eu falei, não precisa ir na minha igreja, tem uma igreja perto da sua casa que prega o evangelho, vai lá. Então, o que as pessoas precisam hoje? Elas precisam ver Jesus. E nós somos a resposta de oração para as pessoas. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, essa pessoa que a gente mandou para a clínica de comunidade terapêutica, terça-feira. A mãe dele é cristã. E quando eu liguei para a mãe dele falou, irmão, muito obrigado pelo que você está fazendo pelo meu filho. Eu falei, então, nós somos só a resposta da sua oração. Você orou aí? Ela disse, eu orei. Eu falei, então, nós não estamos fazendo nada, a não ser sendo a resposta de oração. Porque você não pode vir aqui e internar o teu filho. Mas a gente está. Então você ora e Deus... Então nós somos resposta. Então o que nós entendemos? A igreja é a resposta de oração. Tem muita mãe chorando e orando. E Deus quer usar a vida do pastor Eduardo, a sua vida, outras vidas, para ser resposta das orações. Tem muita gente orando por família. E Deus vai usar as nossas vidas para realizar aquilo. E isso não é mérito nosso. Porque, olha que coisa interessante. Quando Filipe chega em Samaria para pregar o evangelho, e foi aquele boom do evangelho, ele nada mais fez do que ele completou a obra de Jesus em João capítulo 4, porque Jesus já tinha pregado para a mulher samaritana. Então o pessoal já sabia. Então quando ele veio, ele só soprou o que Jesus já tinha feito. Então tem pessoas que vão vir aqui para a tua igreja, para a tua comunidade, que é pessoas que já ouviram o evangelho de outras pessoas. E elas vêm para cá e você fala, eu ganho nada. Outro que fez o trabalho e Deus quis que viesse para cá. Mas é outro que realizou. É bem isso. As pessoas confundem o crescimento da igreja com o realocar, né, de tempo de uma pessoa que já foi alcançada. Então isso não é evangelização, não é crescimento da igreja, é só os crentes que saem ou por uma razão, né, boa, às vezes casa, às vezes mudou, alguma coisa assim, e outros porque teve um problema. Aí chega aqui, né, pastor? Aí a gente recebe o irmão, não, com a maior alegria, tá? Mas qual a razão o senhor, a senhora está se mudando da outra igreja para cá? Ei, aí a gente vai ouvir aí você escuta, né? grandes histórias. Inclusive, a minha orientação é sempre que a pessoa primeiro procure, né, o pastor, o ministro, de onde ela está saindo, para explicar as razões dela, motivações pela qual ela está saindo da igreja, sim, justamente no intuito de que ele, na verdade, né, o ministro, a ministra lá, tenha algum tipo de oportunidade de ver os erros, as sim, falhas, se é que são reais, ou então corrigir essa pessoa antes de ela chegar aqui. Porque se eu só abrir as portas, não, irmã, que bênção receber você aqui, sem buscar, no mínimo, ser coerente com o ministério anterior, sim, o ministro anterior, tem problema. Eu vou ter problema. Teve um caso, você já deve ter tido esses casos, um pastor amigo meu,
me ligou e disse: rapaz, olha, chegou um rapaz aqui na igreja, você precisa de ver, o cara toca instrumento, faz isso, uma faz aquilo, é bênção. uma grande bênção. Eu falei: vem cá, ele é de que igreja? Ah, é de tal igreja. Vem cá, você conversou com o pastor dele? Não, mas então, deixa eu te dar uma dica. Dá uma dica para você. Olha, cuidado, cuidado, porque você precisa sentar com ele, é, direcionar ele, fazer com que ele volte lá, conserte a situação, converse com o seu pastor, defina a situação, porque se você abrigar ele porque ele tem alguma coisa que vai acrescentar, vou te contar uma história. Deus diz para Jonas, você vai até Nínive? Ele diz: vou nada, vou para Jope. Aí desce, pega o navio, vai para Tarse, né? E no meio do caminho, toda aquela história que a gente já conhece. Aí eu falei para esse pastor assim: então, se você deixar esse Jonas lá no seu navio, Deus vai sacudir a sua igreja, vai sacudir o seu ministério, até que ele saia. E aí o prejuízo é bem maior, porque os homens da embarcação perderam as suas coisas. Falei: então não abriga esse Jonas lá. Senta com ele, conversa, orienta, ora com ele, pede para ele voltar, conversar com o pastor. Se precisar, você mesmo vai lá, toma um café com o pastor, acerta essa situação para que ele de fato seja uma bênção no seu ministério. Senão ele vai ser um Jonas. Aí você vai ter prejuízo. Ele agora, né? Agora você me pôs medo. Falei: então, faz isso. Captei a vossa mensagem, amado mestre. Aí o que ele fez exatamente isso. E a pessoa retornou para sua igreja. Hoje, todas as pessoas que chegam na igreja dele, ele se lembra dessa história. Ele senta, conversa e tal, e grande parte volta e reconcilia com a igreja. Tá vendo? E porque a gente precisa tirar, por mais ímpeto que a gente tenha de querer ver a nossa igreja cheia, mais pessoas colaborando com o ministério ali, mas a gente precisa lembrar que tem coisas mais importantes na vida do que receber um novo membro, uma nova força de trabalho na igreja, né, pastor? Ser ético com os colegas de trabalho de ministério, dar a oportunidade para que esse pastor possa tratar essa vida antes que ela saia, ou até mesmo para que ela permaneça, para que ela fique. Eu acho que isso é um mínimo da cristandade entre os cristãos, né? Vamos pensar dessa forma. Sim. A gente não está tratando com um estranho, a gente está tratando da vida de um irmão em Cristo, de uma igreja que também está ali fundamentada e né, tentando desenvolver o seu melhor para Deus. E quando a gente anula isso, pronto. Aí você está realmente criando uma inimizade natural. Porque essa pessoa que chegou na sua igreja e não teve esse tratamento, pode ter certeza que dependendo muito das motivações reais do coração dela, como o senhor falou, vai chacoalhar a igreja. Mas uma coisa interessante, pastor Eduardo, é esse virar de chave. Por exemplo, quando nós íamos para o Jardim Damasceno, eu acho que a maioria dos pastores no início do ministério sempre pensa assim de igreja cheia, porque na cabeça, quanto mais cheio, mais abençoado é o ministério. E eu vim com essa história, com essa coisa, então tem que ter. E eu ficava, puxa, não está crescendo e tal. Aí um dia Deus falou para mim assim: vem cá, quem falou para você que eu quero que você tenha uma igreja cheia? Aí desmoronou, aí quebrou. Eu disse: Deus, peraí, não é assim não? Não. Eu quero que você forme pessoas, que você invista nas pessoas. E não tem problema de você investir nas pessoas, municiar ela, encher ela de graça, e de repente ela vai frutificar no outro lugar. Pode ficar tranquilo, porque está registrado que foi aqui. E aí eu falei: uau! Porque eu ficava pensando, a gente pega a pessoa e treina e tal, daqui a pouco ela sai e vai servir lá. Oh Deus, que injustiça é essa? Deus disse: então, mas fica tranquilo, está registrado. Tem um casal amigo nosso que foi para uma cidade chamada Ovelha de Neto. Tem um casal que ficou aqui na igreja há muito tempo e foi para Urânia. Foi para Urânia no casal, a gente sofreu porque o menino era muito bom, tocava, a menina, isso foi para Urânia, a gente sentiu muito, puxa, foi para Urânia. Depois foi outro casal também para Urânia, agora tinham 4. Eu falei: puxa. Aí um dia eu fui passar uma temporada lá em Urânia. Quando eu cheguei lá, você precisa de ver como é que o pastor deles me tratou.
puxa, pastor Neto, que bom, porque eles falam tão bem de você, e isso e aquilo. E quando eles foram para lá, eles não conseguiam se estabelecer numa igreja. Eu falei para eles, olha, igrejas, elas não são iguais. Então, você busque uma que seja dentro do evangelho. Vai ter falha? Vai. Mas se for uma falha que dá para você relevar, releve. E ajude o seu pastor. Seja uma ferramenta na mão dele. Ajuda ele. E aí esses dois casais foram para lá. E eles falaram tão bem da gente, que quando a gente foi para Urânia, a gente pregava quase sempre na igreja deles. E o pastor, não, porque eu sem conhecer vocês, eu já amei vocês. Eu falei, puxa. Aí a maior prova de amor que ele teve foi um dia que ele chegou e falou para mim assim, pastor Neto, eu vou pregar numa igreja aqui próxima, na igreja batista aqui de Salete. Eu falei, puxa, pastor, que legal. Então, e você vai ficar na minha igreja. Eu falei, pastor, mas você não vai estar lá? Você vai para a igreja de Salete? Pastor, fique à vontade. Prega, faz o levantamento das ofertas, ora para os enfermos, toca aí. Eu falei, pastor, mas a sua esposa vai ficar? Não, vai eu e minha esposa para a igreja batista de Salete e você vai ficar aí. Aí eu, pastor, mas fica tranquilo. Legal. Aí, sabe quando você fala, puxa, valeu a pena. E esses dois que estão lá, esses 4, eles aprenderam a tocar, estão tocando, estão ajudando, estão caminhando, estão semeando na igreja. Isso é gostoso, porque o pastor sempre quando liga para mim, ele liga feliz. E briga comigo. Tem mais um desses para mandar para cá, não? Esperto ele, muito esperto. Inclusive um deles agora vai sair candidato a vereador lá da cidade. E eu motivava ele para ações. Eu falava assim, Márcio, a igreja precisa fazer ações. E ele via a gente fazendo ações. Que ele me ligou esses dias e falou, pastor, me explica como é que faz esses eventos. Eu vou te explicar. Faz um movimento na cidade e você consegue evangelizar as pessoas e ao mesmo tempo você marcar a cidade. Então, isso que é importante. E eu, na minha cabeça, eu achava que a gente ia ter uma igreja lotada. E Deus disse, não chamei você para uma igreja lotada. Ou seja, trabalhe com qualidade. Não perca o foco. Trabalhe com Bíblia. E a gente trabalha com Bíblia. Até teve um dia que o pessoal falou assim, eu faço aniversário aqui na igreja, o pastor só me dá livro. Só livro e Bíblia. Esse dia tinha uma irmã pregando lá, ela estava com a Bíblia de estudo desse tamanho e falou, essa Bíblia aqui, eu que ganhei do pastor. Aí a outra, eu ganhei também aqui. Aí começa um monte de gente levantando a Bíblia dada para o pastor. Muito bom. Pastor Neto, é o seguinte, estamos já no tempo que eu disse que eu tomaria do senhor, né? Digamos assim. Então, vamos lá. Suas últimas considerações para a gente fazer um encerramento desse papo. Vocês já viram que a gente vai ter que marcar um outro papo, né? Se deixasse aqui, a gente ia até mais tarde, né? Mas o pastor Neto tem a família em casa lá esperando também. E a gente sabe que nesses últimos dias, se tem pessoas que têm carecido do nosso pastoreio, a família, né, pastor Neto? A família pastoral, de uma forma geral, ela sempre padece muito. Porque aqui ou ali a gente tende não a esquecer deles, mas a mergulhar tanto no ministério, nos estudos, na visitação, e, enfim, em atender as demandas da igreja. E é muito comum, às vezes, a família ela ficar uma parcela um pouco mais deficiente, digamos assim, da nossa vida, né, da nossa dedicação. Então, quem sou eu, pastor Neto, para permitir que o senhor tenha algum problema, porque o pastor Eduardo segurou você até meia-noite aqui para gravar um podcast, né? Pelo contrário. Então, pastor, fique à vontade, a câmera é sua. Mas uma mensagem final para o pessoal. É muito importante isso que você falou de família, né? Porque às vezes teve um dia que o meu filho falou assim para mim, pai, a gente vai em tal lugar. Eu falei, vamos. Ele falou, mas é nós e a igreja? Aí caiu a ficha. Eu falei, não, filho, agora vai só nós. Então é importante para vocês, pastores, para nós, pastores, termos um momento com a família. Porque às vezes nós nos preocupamos com a família dos outros, nós damos de nós para os outros e nós, às vezes, esquecemos da nossa. Então, fica aqui minha dica, né? Eu também preciso disso, cuidar da família. Com relação às palavras finais, eu agradeço, né,
a Deus primeiramente e o pastor Eduardo de ter me convidado, né, confiado, né, me trazer aqui para esse bate-papo. Foi muito interessante, gostei muito, espero que você tenha sido abençoado aí na tua casa, né, as nossas histórias, né, e tem muitas outras histórias, mas eu quero agradecer a Deus pela sua vida que está aí do outro lado. Espero de alguma forma ter acrescentado na tua vida. Espero que você tenha tido, ao ver a gente conversar, você tenha tido essa vontade, esse desejo de trabalhar também não somente com o Evangelho de Cristo, mas também o social, os dois trabalhando juntos, né? E a minha oração é que Deus te abençoe de uma forma especial, abençoe a tua casa, abençoe a tua família e abençoe o teu ministério, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, eu também só tenho a agradecer, né? Agradecer ao Senhor por ter nos proporcionado esse encontro há uns 6 meses, mais ou menos, aproximadamente atrás. Com certeza a gente já se cruzava, eu já conhecia a esposa do pastor Neto, da associação, que o filho dela fazia algumas atividades lá, né? Ainda faz, na verdade, né, pastor? Ainda faz. Então eu já tinha um contato com ela, mas com o pastor Neto tem um pouquinho menos de tempo, mas que tem sido uma grata satisfação caminhar ao seu lado, pastor. Então, fica aqui registrado também a minha alegria de ter tido o prazer de estar com você e de permanecer e de a gente conseguir fazer o que temos feito juntos, né? Sempre que a gente se encontra, momentos de grande felicidade. E eu espero em Deus que realmente continue assim, a gente ainda produza muita coisa boa, tanto para o reino quanto para a comunidade, para as nossas famílias. Já garanto que não é o último encontro, né? Fica tranquilo que o senhor não vai se livrar do presbiteriano assim tão fácil, tá bom? Prometo. Mas em algum momento a gente vai, aí sem dúvida, voltar a ter contato, conversar, marcar aí eventos, né? Coisas, né, com as igrejas juntas também, para a gente continuar trabalhando aí empenhados para a glória do Senhor. E para você que ficou aí com a gente, viu tudo isso, né? Nosso muito obrigado. Se lembre aí de compartilhar, de curtir, de se inscrever no nosso canal também. Você vai ver que nós já transmitimos os nossos cultos todos pelo canal tanto do YouTube, mas também pela nossa rede social do Facebook. Então nós temos lá a música que a gente também produziu aqui na igreja para abençoar os irmãos de todos os lugares aí que gostarem e quiserem aproveitar uma música de missões, uma música alusiva à Páscoa também. E tem mais coisas chegando aí nessa área também, né? E nós, como eu disse desde o começo, quando nós criamos o canal da igreja, a intenção nunca foi se resumir apenas nessas entrevistas, nos bate-papos, né? E podcasts. Pelo contrário, a nossa intenção é trazer outras coisas também que possam contribuir com a sua vida cristã, que possam contribuir com o reino do Senhor, que possam contribuir para que você realmente se desenvolva biblicamente, espiritualmente, né, socialmente, enfim, de todas as áreas possíveis. Então, por isso que o nosso convite para que você possa ir lá nas nossas redes sociais e nos seguir para que você também possa receber aí as novidades que vão chegando à frente, ok? Minha amiga Tami, muito obrigado, Deus abençoe. Vocês não estão vendo ela, mas é quem está nos ajudando aqui na parte técnica, fazendo ali a jogada de câmeras, né? Então, cada dia tem uma pessoa, mas a Tami é a pessoa que o Senhor enviou para nos ajudar nessa parte de mídias e tem feito um trabalho também excelente para a glória de Deus. Então, fica aqui, mais uma vez, meu muito obrigado a todos vocês e até uma próxima, em nome de Jesus, né, pastor Neto? Nosso muito obrigado. Amém. Tchau, tchau.